CDS, Lisboa. Bem, já estamos no ar. Muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Encontros do Caldas, hoje dedicado à saúde mental em Portugal, o estado da arte. Este é o nosso último Encontros do Caldas de 2020. Voltaremos, obviamente, em janeiro com um tema que iremos anunciar muito brevemente. E eu começo por dar as boas-vindas aos nossos oradores, agradecendo desde já a vossa disponibilidade para estarem connosco esta noite a debater um tema que é extremamente importante e que é a saúde mental. Começo por apresentar os nossos oradores. Rosário Zinco dos Reis, advogada, membro da direção da Associação Alzheimer Portugal, presidente da plataforma Saúde em Diálogo, membro da Alzheimer Europe e da Comissão Nacional para a Implementação dos Projetos Pilotos, Cuidadores e Informais. Sandro Rezende, ao fim de 20 anos a trabalhar com doentes de Júlio de Matos, reconhecendo-lhes talento, iniciou um projeto com José Azevedo e os dois decidiram ultrapassar as barreiras dos muros e das instituições hospitalares num projeto de inovação social a que deram, propositadamente, o nome de Manicómio. Se afirma como uma empresa social de inovação na área cultural e social, que tem como objetivos principais quebrar o estigma associado à doença mental e promover a empregabilidade. Abel Garcia Aberras, espero ter pronunciado bem, diretor clínico da Santa Casa da Misericórdia de Alcácer do Sal, é licenciada em Medicina pela Universidade de Extremadura, em Espanha, especialista em Medicina Geral e Familiar, competência em Cuidados Paliativos pela Ordem dos Médicos, é também mestre, mas doutorando em Bioética, tem o HMP da Católica, Gestão em Saúde e pós-graduação em Oncologia na Atenção Primária. A Filipa Machado Vaz tem o doutoramento em Psicologia Clínica, é gestora de produção no Hospital de Cascais, exerceu funções de gestão e administração hospitalar em hospitais públicos e privados, bem como gestão de serviços de psiquiatria com internamento. Foi gestora do Hospital de Campanha do Porto, foi gestora também do Programa de Apoio à Saúde Mental online durante a pandemia e está neste momento a iniciar o Lisbon MBA International. A todos, mais uma vez, muito obrigado por estarem connosco, por terem aceito este convite. Como todos sabem, os encontros do Caldas são abertos à sociedade civil e, portanto, também chamamos pessoas da sociedade civil para debater um tema, como já disse, também muito importante. Não queria, antes de começarmos este encontro, deixar de apresentar e agradecer em particular à Paula Guimarães. Foi a Paula que escolheu os convidados desta noite. A Paula é a coordenadora da área de Políticas Sociais do Conselho Consultivo do CDS Lisboa e, portanto, Paula, o meu muito obrigado por ter trazido este tema, um tema que acho que é tão importante, cada vez mais, que é preciso falar, é preciso discutir, perceber o que é que está mal, que caminhos é que devem ser encontrados e, obviamente, agradecer à Paula também todo o trabalho que faz e o seu percurso que todos nós, sebejamente, conhecemos. E antes de começar, lembrar a todos que nos acompanham através do Facebook do CDS Lisboa, que podem deixar comentários e, em particular, colocar perguntas aos nossos oradores e depois, mais à frente, depois de uma conversa entre todos, iremos aqui colocar. Passava a palavra à Paula Guimarães, que é a nossa moderadora e irá guiar este encontro ao longo da noite. Paula. Então, muito boa noite a todas e todos. Um cumprimento especial ao Diogo por ter tido a ideia de lançar este tema e este debate. Cumprimento os nossos oradores, são muito bem-vindos. Eu tenho o prazer de os conhecer, de ir acompanhando o seu percurso e sou fã de todos e, portanto, é com particular gosto que os temos hoje aqui neste serão, ainda por cima está a chover, sabe mesmo bem, uma boa conversa com bons palestrantes, ainda que à distância. Cumprimento também naturalmente todas as pessoas que nos estão a ouvir, exortando-as a que coloquem questões e que tornem ainda mais animado a conversa que se vai seguir. Eu começava esta primeira ronda de questões pelo Sandro. Eu sou completamente fã do projeto Manicómio, de que ele vai com certeza falar em profundidade, mas sobretudo é uma pessoa com muitos anos de experiência no domínio da saúde mental e, portanto, a pergunta que eu lhe ponho é do título desta conversa: como é que está o estado da arte em termos de saúde mental em Portugal? Temos políticas públicas adequadas ou não? E o que é que o manicómio trouxe de novo e como é que se pode disseminar como uma medida de política? Bem, olá, boa noite. Bem, Paulo, são todas perguntas muito difíceis, não consigo responder a todas como deve ser, mas vou tentar ao máximo. O estado da arte está complicado, né? Em termos de pandemia já não era propriamente muito famoso e continua assim bastante complicado. O manicómio, vamos começar por aqui, que é mais fácil. A minha formação é em Belas Artes, portanto eu não sou de saúde e isso se calhar ajudou bastante ao manicómio para crescer e a forma como nós pensamos o objeto manicómio, não como técnicos de saúde,
mas num lado muito de direitos humanos, na transformação social, e fugir muito ao lado social e da caridade e da ajuda que muitas vezes acontece. Portanto, o Manicômio é um projeto vive de uma interação entre pessoas ditas normais, nós sabemos, com artistas ou pessoas que trabalham em arte, que têm uma perturbação mental, portanto, uma doença mental. E neste espaço de criação, é um espaço de criação puro e duro, existe uma interação constante e todos os dias e a toda a hora com outras pessoas. Portanto, o que nós trabalhamos, apesar do nosso core ser muito arte, né? O que nós trabalhamos aqui é muito mais do que isso. Trabalhamos a dignidade humana, que é muito importante, a dignidade social, a dignidade financeira, porque estas pessoas recebem dinheiro e têm uma sustentabilidade financeira própria, que é uma coisa que muitas vezes, como vocês sabem, não existe. E, acima de tudo, uma dignidade artística, que por vezes a doença não os permitiu, porque a sociedade olha para a doença como uma falha e não o vê como nós o vemos, como dote ou como uma forma de trabalhar. E aqui o Manicômio consegue criar, neste momento, cerca de 15 artistas já, que conseguem vender e trabalhar em galerias, em museus, com marcas, como criativos e não como doentes. Portanto, a nossa forma de olhar para a doença mental ou para a saúde mental é quase de uma oportunidade de podermos transformar não só as pessoas que estão, os artistas, mas acima de tudo a comunidade que o veja, até a comunidade médica, até a comunidade familiar, e também a comunidade de marcas e a comunidade que trabalha na área da responsabilidade social. Portanto, e é importante também e temos tido muito bom feedback da parte governamental, que percebeu e que percebe, e passado 2 anos de Manicômio, sendo que este ano, pronto, é o que foi, né? Conseguimos, temos propostas para disseminar o projeto para outras zonas de Portugal, sempre este conceito, onde não está presente constantemente o auxiliar médico, ou técnico de saúde, ou psicólogo, ou psiquiatra, sei que estão aqui alguns, portanto, só são tidos quando é preciso, que é ótimo, né? Não tem que lá estar quase a funcionar como um guarda prisional nos hospitais públicos, e esta liberdade e a falta de paredes, porque o nosso Manicômio não tem paredes, esta constante diálogo entre uns e outros, e nós trabalhamos ao lado uns dos outros, portanto, os artistas como a equipa técnica do Manicômio, permite um vazio de hierarquia e uma resposta muito eficaz, não só, mais uma vez, não só aos direitos humanos, mas também à doença. Portanto, nós temos 2 anos, não temos descompensações, não temos internamentos e temos um grande pico de sucesso profissional e de pessoal. Paulo, não sei se respondi a tudo, eu acho que não. Não, vamos ter a oportunidade de falar outra vez e, portanto, acho que para introdução parece-me bem. Eu passava a palavra agora a Rosário porque me parece que esta perspectiva de não focar o doente, mas focar a pessoa e as suas competências, as suas habilidades, foi também o mote para a grande mudança da legislação que temos hoje entre nós, com a entrada em vigor do Estatuto do Maior Acompanhado. E, portanto, o que eu te perguntava era até que ponto é que a própria lei vem ajudar esta perspectiva de copo meio cheio e não de copo meio vazio e de centrar o foco na pessoa e nas suas capacidades. Olá, obrigada. Muito obrigada por este convite. É com muita satisfação que estou aqui, apesar de ser já uma hora muito tardia para mim, como tu sabes. De qualquer maneira, para falar do regime de maior acompanhado, estou sempre disponível. Sem dúvida que corresponde a uma completa mudança de paradigma. Este regime veio substituir as clássicas interdições e inabilitações, e o princípio mais importante é o da autonomia, que só pode ser limitada nos termos da lei ou da sentença. Procura-se afastar o estigma que andava à volta do anterior regime. O Estatuto de Maior Acompanhado encontra o seu enquadramento na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e
pode aplicar-se a todas as pessoas que, por razões de saúde, deficiência ou pelo seu comportamento, não estejam em condições, estejam impossibilitados de exercer alguns direitos ou de cumprir alguns deveres. É um processo em que se procura que a pessoa esteja envolvida, e envolvida desde o primeiro momento, porque a regra é de que seja a própria pessoa consciente de que precisa de ajuda, de alguém que a ajude a tomar as suas decisões, que pode ela própria tomar a iniciativa de desencadear o processo. E esta é a regra, de tal forma que, se não for a própria pessoa, quem o fizer, para além do Ministério Público, tem que ter uma autorização ou justificar porque é que não é a própria pessoa a pedir as suas próprias medidas. E ao longo do processo também se procura que a pessoa esteja envolvida. É obrigatoriamente ouvida e tem que haver um contacto pessoal com o juiz, que tem que se perceber em contacto direto da situação concreta daquela pessoa. A pessoa pode antecipadamente ou no âmbito do próprio processo escolher o seu acompanhante, ou seja, a pessoa que a vai ajudar a tomar decisões, ou quando as suas capacidades estiverem mais comprometidas, que pode ter que a representar na tomada de decisões. E há ainda outro aspecto muito importante deste novo regime, que é a relevância da vontade antecipadamente expressa. Ou seja, a sentença que decretar medidas tem que ter em atenção a vontade que a pessoa manifestou antecipadamente, quer quanto a cuidados de saúde, e aqui estamos no âmbito das diretivas antecipadas de vontade, o testamento vital ou a procuração para cuidados de saúde, mas também quanto à vontade antecipadamente expressa quanto à gestão ou disposição do seu património. A pessoa pode fazer um mandato com vista ao acompanhamento. E assim, em traços muitíssimos gerais, aqui vão as primeiras pinceladas do regime de maior acompanhado. Não sei se queres que continue, Paula, ou se aguardo pela próxima ronda. Não, eu só te ia fazer uma pergunta complementar a essa, é de que forma é que, da tua experiência, as próprias pessoas com doença mental ou com fases iniciais de demência têm reagido a esta possibilidade de serem donas do seu destino, que é claramente uma abertura inédita em Portugal? Ora, em primeiro lugar tem que haver aqui assim também uma mudança de perspectiva e de atitude por parte dos magistrados, quando são eles que desencadeiam estes processos, e de nós, advogados, quando somos nós que o fazemos. Ou seja, nunca avançar para nenhum processo destes sem nos apercebermos até que ponto é que vai a capacidade da pessoa e até que ponto é que ela tem capacidade para entender, perceber o que é um processo destes e ser ela a liderar o processo, passando ele a procuração ao advogado. Isto implica algum esforço de mudança da nossa parte, não é? Porque nós estávamos habituados a ouvir o que os familiares tinham para dizer e atuar um pouco de acordo com aquilo que nos era transmitido, não pela pessoa, mas pelos seus intermediários. Isto não pode continuar a ser assim. E explicando-se, dando a conhecer, e é possível explicar de forma simples, a minha experiência diz-me que há mais situações do que aquelas que nós possamos pensar, de pessoas que elas próprias pedem as suas medidas e sabem o que estão a fazer, obviamente. Muito bem. Eu passava agora para a Filipa e ia-lhe perguntar mais uma vez como é que, do seu ponto de vista, está o Estado da Arte, se as estruturas mais clássicas de intervenção estão preparadas para esta mudança de paradigma, se respeitam efetivamente a pessoa com doença mental como sendo o dono do seu processo terapêutico, se são envolvidas em todas as fases do processo ou se continuam a ser infantilizadas nesse processo. O que é que acha? Ora bem, antes de mais nada, boa noite a todos, não é? Assim, um rápido agradecimento pelo convite feito aqui pela Conselhia de Lisboa, do CDS, aqui na pessoa do Diogo. Agradecer também o convite à doutora Paula Guimarães, com quem temos começado a conversar e que tem sido ótimo aqui as parcerias, cumprimentar as oradores nos painéis e os participantes aqui presentes. Agradecer também o convite para falar desta área, que é uma área que me é muito querida. Eu tenho trabalhado mais na área da gestão hospitalar e também deste tipo de serviços, mas de facto
continua a ser uma área que me é muito, muito querida e com a qual eu volto com muita alegria. Eu acho que as suas perguntas, Paula, são extremamente relevantes, são muito globais, não é? Eu acho que interessa começar por dizer que não há saúde sem saúde mental, não é? E que, de facto, é importante perceber que, apesar de tudo, somos um país com uma prevalência muito elevada, ou elevada a nível da perturbação da doença mental. Temos um consumo não só da doença mental diagnosticada, mas também temos um consumo muito elevado, quer de ansiolíticos, quer de antidepressivos. Somos o segundo país da Europa com maior consumo de antidepressivos, nesta ótica mais global, com um custo muito grande. Nós temos mais ou menos 4% do nosso PIB, 3,7%, 4% do nosso PIB, é de facto para custos com a doença mental, o que de facto surpreende o quanto o poder político e de facto quem toma as decisões até é estranho não estarem a olhar com a visibilidade necessária. De facto, eu acho que todas as pessoas aqui presentes e este painel vem demonstrar que a doença mental é um fenómeno, não é só uma doença como a doença física em si, mas é um fenómeno de facto multidisciplinar, com múltiplas variáveis que vêm contribuir para a mesma, de facto a nível não só individual dos sintomas da própria doença em si, mas nós sabemos que há muitos sintomas que de facto também têm muito impacto e muita etiologia a nível social, não é? Ou seja, com toda esta, por vezes, discriminação que é feita e algum tipo de avaliação erradamente realizada. Nós temos notado a nível mais de políticas no Ministério da Saúde, foi criado um Programa Nacional para a Saúde Mental desde 2007 até 2016, com uma extensão até 2020, por isso começamos agora a ter os resultados deste grande Programa Nacional de Saúde Mental, que de facto vem muito apostado nesta questão da desinstitucionalização, de fechar os hospitais psiquiátricos para passar para um tratamento mais comunitário, mas os resultados não são muito animadores, não houve um grande investimento, o financiamento não foi aquele que seria o esperado e de facto este apoio comunitário às instituições e as equipas comunitárias não tiveram o apoio necessário deixando muitas vezes a pessoa com doença mental ou algum tipo de perturbação ao nível psicológico bastante desamparados, bem como os cuidadores, não é? Que muitas vezes não têm o apoio necessário para cuidar dos seus familiares e que são altamente sobrecarregados. Ou seja, existe uma vontade que os cuidadores e os próprios doentes passem a fazer parte do tratamento e das decisões, mas de facto depois não lhes é dado muitas ferramentas para o fazer. Nós vemos muito, por exemplo, quando eu estava a fazer aqui uma nota, eu já não estou no Hospital Cascais, eu estive no Hospital Cascais, um dos serviços que eu geria era do Serviço de Psiquiatria, e de facto com o internamento e de facto quando estávamos alta clínica ao doente, muitas vezes não tínhamos esta alta social, os familiares muitas vezes não estão preparados, não têm condições para receber e não temos apoio externo de determinado tipo de associações ou de apoios residenciais para estes doentes, ou seja, continua a ser uma zona um bocadinho cinzenta e um pouco olhada, até um bocado negligenciada pelas próprias administrações hospitalares, Ministério da Saúde, que surpreende, tendo em consideração sobretudo todos estes custos que vai acarretando este olhar em modo mais distante. Só gostaria de acrescentar aqui uma breve nota. Eu acho que a doença mental não é só os doentes graves, não é? São também as pessoas que têm perturbações depressivas, perturbações de ansiedade, uma série de perturbações que muitas vezes que continuam a ter um funcionamento normativo, mas que de facto estão em grande sofrimento, não é? Apesar de tudo, quase 25% da população é um grande número de pessoas que têm ou já teve, não é? E para o qual deve ser olhada. E também, sobretudo agora com a pandemia, pessoas que têm sintomas, não têm diagnóstico, mas têm sintomas e que de facto estão com muita dificuldade em gerir, sem acesso a cuidados de saúde mental, não é? Eu acho que, só mesmo para terminar, esperando ter respondido, acho eu, dar muito esta ideia que é importante democratizar o acesso à saúde mental e aos cuidados de saúde mental, porque continua a ser difícil, os cursos são poucos e em termos privados é bastante caro, por isso eu acho que ainda não conseguimos essa democratização neste momento. Obrigada, Filipa. E eu acho que é a tónica certa para passar para o Abel. A primeira vez que eu ouvi o Abel falar, ouvi também pela primeira vez a expressão sociedade compassiva e desde aí tenho procurado explorar e aprender
e de facto perante esta constatação de que os recursos são escassos, de que as respostas existentes não são suficientes, é a altura de dizer que todos nós, enquanto sociedade, temos um papel a desempenhar, todos somos necessários, úteis e imprescindíveis neste processo, e portanto, Abel, o que eu te pedia era que nos falasse um bocadinho desta tua perspectiva do apoio ambulatório, que também é sempre uma coisa que tu defendes com unhas e dentes, a tua perspectiva do que é esta sociedade compassiva, e já agora levantando o véu, porque eu pedi autorização ao Abel para o fazer, também qual é a tua perspectiva enquanto familiar de uma pessoa com doença mental? Estás sem som. Disculpen, ahora. Antes de nada, agradecer a Paula e ao Diego pelo convite. É sempre bom voltar a casa. E, na verdade, teria muito que falar sobre isto que já foi falado. Como médico de família, atualmente também, além de ser diretor da Santa Casa da Misericórdia, Alcácer do Sal, sou responsável pela equipa intra-hospitalar de cuidados paliativos do Hospital Lusíadas de Lisboa. Entretanto, queria aqui só fixar uma frase importante, que é a forma como nós tratamos aos nossos vulneráveis é a forma como nós nos revelamos como sociedade. Nesse sentido, também acho que nós, povos do sul da Europa, temos a consciência de que o Estado é responsável por todo. E, na verdade, não há consciência moral na própria sociedade do apoio às pessoas que são mais vulneráveis, e daí ter investigado também sobre toda esta temática das comunidades compassivas. E o que isso significa, da comunidade compassiva? A compaixão é o acolhimento do outro, é consciência do outro. E, portanto, nesse sentido, acho que nós, como sociedade, nós deveríamos de reorganizar e poder dar resposta a todos estes doentes que, de uma forma ou de outra, acabam por precisar de todos os recursos que existem na comunidade. Eu confronto-me com esta realidade todos os dias, quer na Santa Casa, quer no Hospital Lusíadas, com a dificuldade que existe em criar a rede de cuidados. Existe uma rede de cuidados dicotómica, público-privada. Parece que os doentes andam no ping-pong, portanto, agora damos alta clínica ao doente e vão para uma instituição, sendo que a instituição, por vezes, não está preparada para atender a uma determinada tipologia de doentes, nem sequer se preocupam com que o doente que vai para essa instituição, se a instituição tem recursos para poder admitir aos doentes, são vagas cativas da Segurança Social e tem que ir para ali porque sim. Desde o ponto de vista da resposta social, também nos confrontamos com uma sociedade que, de facto, pouco ou nada está sensibilizada sobre o outro que precisa de nós. Portanto, desde as escolas, desde os restaurantes, desde toda a rede econômica que envolve a comunidade do nosso doente, deveria estar envolvida também nos cuidados deste tipo de doentes. Portanto, criar uma série de eventos, educar e também poder capacitar as pessoas da comunidade e conscienciar-lhes que é preciso cuidar do outro. É importante também, e falava a Filipa sobre o consumo excessivo de ansiolíticos. Portugal é um país onde prescrever é muito fácil. Eu exerci a medicina em Portugal sempre, nunca exerci medicina fora de Portugal, mas estudei fora de Portugal e vivi outras realidades onde a prescrição de psicotrópicos é muito complexa. Também é verdade que é o caminho mais fácil. Na intervenção da doença mental ou da deterioração cognitiva, o caminho mais fácil é medicar. E por quê? Porque nós não temos uma sociedade preparada que acolha ao outro nas suas necessidades como pessoa doente. Provavelmente, com uma intervenção não medicamentosa, teríamos muitos melhores resultados. Aspectos éticos foram falados também aqui, desde o ponto de vista da ética de mínimos, quando falou a doutora Rosário sobre a lei. A mim me toca falar sobre a ética de máximos. Como bioeticista que eu sou,
é importante perceber também que nós não podemos tampouco retirar a autonomia a estes doentes. Estes doentes têm sua autonomia moral, embora não tenham sua autonomia funcional. E é importante também criar o testamento vital, não só o testamento vital para os doentes em fim de vida, com doenças oncológicas, sino também um testamento vital, por exemplo, para um doente esquizofrénico, a quando tem uma perda da sua competência por um ataque psicótico, por um surto psicótico, podemos ter a autonomia dele preservada. Portanto, não é só, portanto, deveríamos também evoluir nesse sentido e criar também o documento das vontades dos doentes mentais perante um quadro de surto psicótico. Aqui evitaríamos muitas situações também do internamento compulsivo, por exemplo. É importante também, e como familiar de um doente mental, capacitar, ensinar e acolher a família de um doente mental. Para os meus pais para meu pai foi um caminho de 20 anos de aceitação. Meu pai só passados 20 anos aceitou que o seu filho era um doente mental com uma doença psiquiátrica grave. E isto também, sendo que a realidade do país onde eu venho é diferente, com um suporte social diferente e uma resposta à saúde mental muito diferente àquela que eu experimento em Portugal todos os dias, considero que a autonomia total que meu irmão tem neste momento, pronto, o familiar de meu irmão, se deve à consciência social e à consciência que as pessoas tiveram de capacitar os meus familiares, de prestar cuidados ao meu irmão, da rede de saúde mental primária. É decir, aqui em Portugal é inacreditável que não exista psiquiatria na atenção primária. É uma coisa que eu não consigo compreender. Todo o dinheiro e todo o investimento é feito na atenção secundária e nos esquecemos do pilar fundamental da saúde, que é a atenção primária. Quer na saúde mental, quer na deterioração cognitiva, quer nos cuidados paliativos, quer em outros milhões de cuidados. Milhões não ia dizer milhões porque não somos tantos, mas milhares e milhares de portugueses não têm médicos de família. Só partindo deste princípio, já está todo dito. E pronto, acho que era importante também eliminar o paternalismo perante o trato deste tipo de pessoas. Eu entendo que é importante estas leis todas que surgiram do maior acompanhado e, sobretudo, na experiência das ERPs, nas instituições que são instituições residenciais para pessoas idosas, que não são hospitais, nem são clínicas onde recebemos pessoas que é verdade que perdem a autonomia, mas nós não temos por que ter nas residências, não são residências assistidas, mas não temos resposta dos cuidados comunitários, não temos resposta dos centros de saúde, inscrevemos os residentes nos centros de saúde e não temos resposta dos médicos de família. Ligamos para os hospitais da área de residência das instituições e não querem saber de nós. Portanto, quer dizer, há uma grande dificuldade, sobretudo, da consciência, da comunidade e, sobretudo, esta dicotomia entre o público e o privado. É assim, eu sou coordenador de uma equipa de cuidados paliativos de um hospital privado e tenho-me articulado com as equipas comunitárias de cuidados paliativos dos centros de saúde de Oeiras, centros de saúde de Cascais, centros de saúde de Almada, porque todos nós precisamos de todos nós para cuidar dessas pessoas. Portanto, agora, dentro das possibilidades, acho que nós deveríamos integrar isto dentro de nós, o conceito da sociedade compassiva. Acho que já me alonguei demasiado, eu falo muito. Não, foi bom. Mas tenho aqui Bom, Abel, obrigada. Eu passava precisamente com este desafio que o Abel deixou, de que o Estado não pode fazer tudo e o manicômio está precisamente nessa perspectiva de que tem que se chamar outras entidades, outros protagonistas, precisamente para alavancarem estas novas ideias e estas novas formas de trabalhar. E, portanto, o que eu pedi ao Sandro era um comentário duplo. Primeiro, esta necessidade, por exemplo, de fazer pontos com as empresas e de vender esta intervenção não como uma intervenção assistencialista para as pessoas com doença mental, mas para apoiar artistas. E essa é a mudança de ligação. E depois um outro comentário, esta questão também que foi colocada anteriormente, que é que impacto tem no artista
a intervenção do manicômio, até porque muitos deles vêm de uma experiência de medicação excessiva, de internamento, etc. Portanto, que impacto teve na sua autoestima, na sua visão como pessoa e na sua autodeterminação, e que impacto teve na família. Até que ponto é que isto também é um processo de mudança maior e que vai além da pessoa que frequenta o manicômio? Então, eu não acho que já seja tudo tão mal. Portanto, o manicômio é um exemplo de muito otimismo constante, e sempre constante e sempre com grandes desafios, mas passa um bocadinho, acima de tudo, a forma como nós olhamos para a pessoa doente mental, né? Portanto, eu não vejo um doente mental ali, portanto, eu vejo sempre uma pessoa com uma grande produtividade, com uma grande vontade de ir mais longe, com muito talento. Nem todos têm esse talento, como é óbvio, né? Mas com muita vontade de trabalhar e de demonstrar aquilo que nunca puderam demonstrar. Já tiveram essa vontade de demonstrar e, por vezes, as situações com quem viviam, né? E cá estamos a falar dos familiares, também dos técnicos e também dos hospitais onde estavam inseridos, não os permitiu, porque, acima de tudo, veem como um doente, né? Pronto. E um doente tem um número do utente que vamos tratar a sua doença, né? Pronto. Está tudo correto aqui. Agora, nós não estamos aqui a tratar a doença de forma direta. Nós aqui olhamos para a pessoa e percebemos quem é esta pessoa. Eu quero saber quem é a Paula. Todos nós queremos saber quem é a Paula. E queremos saber o que é que a Paula quer fazer em termos artísticos, neste caso, ou em termos de carreira, de progresso, para onde ela quer ir no trabalho artístico. E aí nós, acima de tudo, tratamos esta identidade que é fundamental e o talento dela. E produzimos e trabalhamos para que isso aconteça, pronto. Logo aqui, estamos a tratar a doença mental, né? Pronto, porque já não estamos a verbalizá-la, não estamos a puxar a doença mental para cima, não estamos num hospital, o manicômio é um open space de 600 metros quadrados em co-work, portanto está toda a gente a trabalhar nos conjuntos. A doença aqui quase desaparece, né? E por vezes conseguimos, e conseguimos muitas vezes, ou quase sempre, e não queria dizer isto, mas produzimos muitas vezes um progresso incrível em termos de saúde. Portanto, aqui as empresas servem para várias coisas. Servem para ver um equilíbrio e uma equitação entre o nosso valor artístico e o valor das empresas. Portanto, quando as empresas chegam ao pé de nós e querem que a gente faça uma coisa, não só o faremos se acrescentarmos valor à empresa. De outra maneira não faz sentido. Se uma empresa vem com uma doação, nós preferimos que eles comprem quadros. Ou se uma empresa vem, vamos fazer uma coisa fraca, um desenho, um saco, nós queremos fazer isto. Portanto, somos muito impositivos no nosso trabalho, no nosso valor. E isto é uma coisa que nós não baixamos os braços. Portanto, não fazemos coisas por caridade, não é um desenho só porque sim, que aparece no chocolate. Exemplo, e temos o caso aqui da Arcádia. Vamos falar da Arcádia, que a Paula tem o chocolate na mão, na Arcádia. Portanto, o que é que nós fizemos? Nós basicamente transformámos o produto todo. Desde o próprio chocolate, que o Francisco, um dos donos da Arcádia, fez um molde novo, ao rótulo, à embalagem. Portanto, aqui a ideia é acrescentar o máximo de valor que nós temos e dar outra forma ao produto e ser um produto manipulado, entre aspas, criativamente por nós. Pronto. E o que é que isto acontece? Não só a nível estético, interessa-nos logicamente ter uma sustentabilidade própria, fazer dinheiro para a própria, para a instituição, mas acima de tudo fazer dinheiro para aquelas pessoas que nunca tiveram essa possibilidade. Portanto. E aqui vou falar da tua segunda pergunta. Talvez 80% dos nossos artistas passaram do RSI para vendas de 2 a 3 mil euros por mês, quer dizer, não é? Isso é incrível, é incrível. Esta semana, uma das artistas vendeu 10 trabalhos, que nunca aconteceu na vida. E estamos a falar, e mais uma vez, isto é importante, e isto é uma mensagem que eu gostava de passar a quem trabalha em ateliês de terapia ocupacional, que não é nada a ver connosco, né? Pronto. Não vendem trabalhos a 10 euros para a vossa rica saúde. Não façam isso. Estão a desvalorizar o artista, estão a desvalorizar o trabalho. Eu sei que é feito em conteúdo terapêutico, mas tem o seu valor. Uns não têm valor nenhum, mas outros têm valor. Pronto. E também é importante que nos recursos humanos dos hospitais, ou nos outros casos de misericórdia, o que é que seja, os monitores, ou as pessoas que estão à frente da terapia ocupacional, que estão à frente dos ateliês criativos, que são nomes muito... os hospitais têm que pôr estes nomes, né? Os serviços de habitação, o ateliê de arte-terapia, essas coisas todas.
que são pessoas sem formação na área. Porque o que acontece? Portanto, estão um bocadinho a envenenar o seu gosto pessoal às pessoas que lá vão, né? Portanto, estão a fazer uma imposição esteticamente de algo. Isso não é bom para ninguém, né? Pronto. O que o manicômio fez foi limar isso tudo. Nós trabalhámos 21 anos no Júlio de Matos, precisamente na área de terapia ocupacional, precisamente no ateliê de terapia ocupacional. Depois, mais tarde, abrimos um espaço novo e fizemos muitas exposições, onde juntámos muitos artistas consagrados juntamente com os artistas do hospital, e nunca identificamos quem era o artista do hospital e o artista consagrado. Era importante ter essa validação de fora, e o conseguimos no Júlio de Matos perfeitamente. No manicômio já não precisávamos dessa validação, já estão validados, tem um trabalho que fala por eles e não é preciso essa validação. Portanto, existe aqui um grande percurso, as famílias são muito agradecidas, mas é curioso que nós não olhamos para isto como um agradecimento, porque sem eles não havia manicômio. É um trabalho, não há aqui, não estamos a fazer favores, não estamos a salvar ninguém, portanto é um trabalho que nós estamos a trabalhar. Eu costumo dizer que aqui é quase um altruísmo egoísta, né? Às vezes da nossa parte, né? Nós às vezes queremos fazer bem só porque sentimos bem com nós próprios, né? Isso é muito importante. Agora, aquilo que eu falava de início, é preciso haver uma transformação, e a transformação não é só da parte dos doentes, nem de pensar. Eu acho que não é nada daí, né? É de toda a sociedade, e falávamos sobre isso também, de toda a sociedade, dos técnicos de saúde, e eu vou carregar outra vez nisto, mas acho que é muito importante. E quando os médicos psiquiatras dizem o meu doente, é uma coisa que me fere imenso, porque o doente nunca é dele, mas pronto, é uma coisa que está inserido. E nas próprias famílias, né? Nas próprias famílias, e da forma como os hospitais por vezes funcionam dentro do seu mundo próprio, da sua própria economia social lá dentro, que não permite uma saída rápida. E aqui não é... Temos que olhar para o manicômio como uma daquelas famílias mentalmente muito sãs. Quando não quer ir embora, vai, mas quando quiser voltar, volta. E ninguém se zanga com isso. Quando não quer fazer uma exposição fora do manicômio, faz fora do manicômio. Quando não quer vender fora do trabalho, faz fora do trabalho. Portanto, existe uma compreensão total, como uma verdadeira família mais ou menos saudável existe, né? Portanto, nós começámos com 10 artistas, já são 15, vamos abrir mais projetos, vamos abrir uma rádio, vamos fazer uma revista, em janeiro vamos abrir uma agência de design só feita também por pessoas com experiência de doença mental. Vai ser a primeira empresa de design que vai trabalhar diretamente para marcas e qualquer que for, desde que paguem, como é óbvio, para trabalhar connosco, né? Connosco, quer dizer, com outro lado que nós vamos ter. E depois havia aqui uma coisa importante, que não falámos sobre isso, nós temos consultas dentro do próprio, em open space. Temos consultas de psiquiatria, psicologia e terapia familiar. E era uma coisa que nós queríamos impor aqui a não ditadura do consultório. Queríamos pôr aqui que a própria pessoa que entrasse, e as consultas são dadas posterior, não são dadas para os nossos artistas têm os seus próprios médicos, pudessem escolher o sítio onde teve essas consultas. Portanto, pode ser desde a mesa de café do restaurante do manicômio, como pode ser na esplanada, como pode ser numa sala fechada, como pode ser o que for. E depois baixámos aqui muito o preço, passámos para 30 euros o preço. O que é que aconteceu? Começámos com um psicólogo, um psiquiatra e uma terapeuta familiar, e neste momento são 3 psiquiatras, 3 psicólogos e mais não sei quanto, porque encheram as consultas todas. Porque esta disponibilidade dos médicos que escolheram onde quiserem, quer dizer, o paciente escolhe onde quer, o facto de aquilo não ter nenhum contexto consultório e não parecer nada um hospital, se tiverem a oportunidade de depois de pesquisar, vão ver o espaço por si só. E está num contexto muito familiar, é quase duas pessoas amigas, que não são, a gente sabe isso, num café a falar da doença, e ninguém se percebe, ninguém ouve uns aos outros. E isso tem sido muito importante para nós. Estamos a fazer agora uma pesquisa grande sobre isso, e percebemos que 50% destas pessoas têm maior probabilidade de falar nas primeiras consultas e disponibilizar-se nas primeiras consultas do que propriamente as outras em formato consultório ou formato hospital. Portanto, tem havido aqui um grande crescimento. Temos tido visitas de todos os hospitais do país, que trabalham na área da psiquiatria, para perceber o modelo de funcionamento. E é isso. Obrigada, Sandro. Eu tinha uma pergunta para a Rosário, mas vou passar para a Filipa, porque gostava que a Filipa reagisse, sem tempo de pensar muito, reagisse como psicóloga a estas inovações que o Sandro falou, e dissesse
se de facto nós temos campo para sermos inovadores nesta intervenção e se entende que as estruturas públicas e privadas estão disponíveis para abraçar novas metodologias de intervenção. O que é que acha sobre isso? Agradeço, Paula, esta passagem aqui direita, porque de facto estava aqui cheia de vontade de... Eu sei, eu vi! de falar quase com o Sandro, e certamente terei muito gosto em visitar o manicômio e conhecer o projeto a fundo. Já tinha ouvido falar em algumas vezes, mas nunca tive a oportunidade de conhecer. Nós, de facto, eu acho que, de facto, a doença mental, e eu gostaria de relembrar que a doença mental não é só as pessoas com doença mental grave, não é? Mas, de facto, para fazermos um bom tratamento a nível deste tipo de patologias, nós temos de ter uma resposta multifacetada. Penso que foi até o Centro que falou de um diálogo a múltiplas vozes, não é? Ou seja, em que conseguimos, de facto, dar resposta a várias áreas, nomeadamente não só a nível político e social, mas também, obviamente, hospitalar, quando é preciso, num determinado nível de gravidade da doença, sobretudo também respostas também mais clínicas que são necessárias em alguns momentos da patologia e, obviamente, esta capacidade de dar resposta a nível social, integrando a pessoa, e também não lhe chamo doente, integrando a pessoa na sociedade onde se insere com as suas características muito para além da doença, não é? Se nós temos uma pessoa com uma doença oncológica, uma pessoa com diabetes, nós não catalogamos as pessoas pela doença, não é? E aqui na saúde mental existe um bocadinho esse paradigma de a doença é a pessoa, não é? E de facto, acho que a inovação está muito nos nossos genes, não é? Dos portugueses e temos tido uma capacidade de resposta inovadora nesta área e eu acho que bem feita, na verdade. Nós podemos ter poucos recursos, mas acho que nos temos vindo a inovar. O manicômio é um exemplo. Tem surgido também outro tipo de intervenções comunitárias interessantes, feitas por pessoas claramente bem intencionadas nas várias áreas sociais, públicas e privadas. Concordo em absoluto que, de facto, é preciso este olhar novo, não é? A quem que a doença não é a pessoa, e, de facto, tudo aquilo que se comprove que funciona, não é? Tudo que seja, obviamente, bem sustentado, eu acho que de facto faz todo o sentido que exista, não é? O manicômio é um exemplo, nós vimos agora durante a pandemia alguns exemplos de programas que foram surgindo para chegar às pessoas que estavam fechadas em casa, quer pela ordem dos médicos, ordem dos psicólogos, quer por instituições privadas, instituições públicas, ou seja, eu acho que as pessoas têm feito um esforço grande e a sociedade até civil começa neste momento a olhar também um bocadinho mais para esta noção de que a saúde mental é importante, não é? E a saúde mental no seu contínuo, não é? Que começa desde pequeno, a doença mental, desculpem, que começa desde um sintoma de alguma ansiedade que eu não consigo gerir, até uma perturbação diagnosticada, até uma doença mental grave, não é? E de facto eu acho que estes projetos são muito meritórios, porque estão a olhar para um lado cinzento onde muita gente não olhava, não é? Nos cuidados de saúde, com respostas claramente com resultados diferentes e que de facto com uma atuação onde muitos outros não chegam, não é? Ou seja, olhar para a pessoa, não olhar, ver uma pessoa não ver um doente, olhar para o familiar como alguém precisa de ser cuidado, olhar para esta dimensão social e estas repercussões sociais e familiares que estas patologias têm, não é? Nós sabemos, por exemplo, as Nações Unidas, quando ao criarem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vêm chamar muito esta atenção em 2015 para os determinantes sociais, não é? Da saúde mental, e isto é muito inovador, isto traz de facto esta visão muito diferenciada e que é com muito agrado que vejo de facto a sociedade civil também a mobilizar-se e a trazer intervenções diferenciadas que são de facto muito complementares, não é? Não são exclusivas, são sobretudo muito complementares estes tais diálogos a múltiplas vozes que vão dar resposta a esta doença multifacetada e multivariável onde é preciso intervir.
Não sei se respondi bem, Paulo, à sua questão. Acho que nem era bem uma questão, era mais a sua reação Ok, espontânea. ok. Muito obrigada. Estou à espera do convite do Sandro para ir lá ao manicômio. Eu vou colocar uma questão a Rosário necessariamente difícil, mas é porque eu imagino que muitas das pessoas que nos estão a ouvir, que provavelmente estão otimistas e agradavelmente surpreendidas com as oportunidades e com as perspectivas que se vão desenhando, muitas delas também estarão a pensar, pois, mas eu tenho um problema muito sério com uma pessoa com doença mental que se põe em risco a sua vida, põe em risco a vida do prédio todo, todos os dias. Eu não tenho maneira de conseguir apoio para essa pessoa. Estou permanentemente ansiosa. É uma pessoa que eu não vou conseguir enquadrar numa resposta inovadora como o manicômio. Que alternativas tenho? Como é que eu posso continuar a tratar este meu familiar como uma pessoa, dando-lhe autonomia, dando-lhe autodeterminação e ao mesmo tempo garantir que ele não faz um rebentamento de gás na casa ou que não foge e não vai dormir para a rua? E, portanto, a questão que eu coloco a Rosário é esta. Mais uma vez, nós temos uma lei da saúde mental que aparentemente não funciona, que oscila entre internar uma pessoa compulsivamente ou fazê-la regressar a casa sem qualquer tipo de apoio. Como é que nós mudamos este estado de coisas e como é que nós damos instrumentos às pessoas e aos seus cuidadores informais para encontrar o equilíbrio entre estas duas intervenções? Sim, a resposta não é fácil. Eu vou-me escudar no seguinte, é que a resposta não tem que ser tanto jurídica, mas tem que ser mais uma resposta da sociedade. Eu hoje à tarde estive a reler a Lei da Saúde Mental e devo dizer que nada do que lá está escrito me choca, não me parece que o problema seja a lei, nem que haja uma necessidade de mudar a lei. Já não estou a falar daquele detalhe que não vamos agora desenvolver, que tem a ver com a gestão do património das pessoas com anomalia psíquica. Mas pronto, consagra os princípios com os quais nós nos sentimos confortáveis, a reabilitação, a autonomia, a manutenção da vida em sociedade, o internamento compulsivo como uma medida altamente excepcional só para aquelas pessoas com anomalia psíquica que estão numa situação de crise, que se estão a pôr em perigo a elas próprias e aos outros. Claro que o internamento compulsivo não resolve o problema dessas pessoas, resolve o problema momentaneamente, durante dias, semanas, 2 meses, mas depois a situação poderá voltar ao anterior. Aqui, o que é que nós precisamos? Precisamos de respostas que acolham devidamente estas pessoas. Eu também sou familiar de uma pessoa com doença mental, bipolar, esquizofrénica, enfim, algo por aí, e tenho tido o gosto de conhecer uma instituição. Esse meu familiar vive numa residência, mas isso não significa para mim que ele esteja propriamente institucionalizado, porque ele vive na residência, tem a sua rotina, ele sai e entra quando quer vai à sua própria casa, tem a sua vida social, tem uma vida tão normal quanto possível, interiorizou as rotinas daquela residência, consegue gerir a sua própria saúde, também viveu momentos de crise, mas à semelhança de muitos conseguiu um equilíbrio e encontrou uma resposta na comunidade adequada. Eu penso que é nisso que nós temos que apostar, encontrar respostas adequadas, e aqui tem que ser um esforço, pelo que nós temos vindo ao longo dos tempos, tem que ser um esforço da comunidade, porque relativamente a apoios do Estado as coisas tornam-se um bocadinho mais complicadas. Não quer dizer que o Estado feche completamente os olhos a estas situações, não é? Há muitas instituições que vivem com acordos de cooperação e graças a esses acordos. Paulo, não sei se estavas à espera de mais alguma coisa da minha parte. Era isso. Eu passava para o Abel para esta segunda ronda e depois para o Diogo introduzir questões do público, mas Abel, mais uma vez esta necessidade da comunidade dizer presente e ajudar, e portanto eu lembro-me que tu
defendeste sempre muito a criação de estruturas de apoio ambulatório que permitissem que as pessoas continuassem em suas casas e, portanto, queria-te ouvir falar um bocadinho sobre isso, ou seja, sobre esta possibilidade não de levar as pessoas às organizações, mas de aproximar as organizações das pessoas e dos locais onde elas normalmente habitam. Estás sem som. Sí, perfecto. Sí, eu volto a repetir, como médico de familia, acho que os cuidados deben de estar na comunidade e evitar a todo custo hospitalizar as persoas ou institucionalizar as mesmas, sendo que a instituição ou a hospitalização faz também sempre uma grande perda de autonomia moral e uma grande perda de autonomia funcional também das pessoas, não nas instituições, mas sim nos hospitais, e acho que, nomeadamente, nas pessoas com doença psiquiátrica, mais do que nas pessoas com demência. Há un proyecto en Inglaterra que es el Open Dialogue, donde existe un grupo de enfermeros y médicos que asisten a los doentes en casa cuando tienen algún problema. É importante na abordagem do doente mental também não pensar, e como se tem falado aqui muito ao longo desta noite, sempre na atenção secundária e sim no desenvolvimento das redes de cuidados na atenção primária. E voltávamos a falar do mesmo, né? Toda a comunidade envolvida nos cuidados dessas pessoas. E que a saúde mental tenha um lugar nos centros de saúde, como tem a saúde infantil, como tem a saúde materna, como tem o planeamento familiar. É tão simples como, por exemplo, o meu irmão pertence a um hospital central, mas nunca vai ao hospital. Portanto, e sempre tem o seu psiquiatra de atenção primária, tem sua psicóloga, tem a pessoa que promove a sua autonomia todos os dias e que procura para ele um trabalho e uma função para fazer diariamente na comunidade. Agora ajudar aos idosos, agora ir às compras para ajudar a Dona Antônia, em conjunto com toda a comunidade que envolve este centro de saúde mental, portanto, com a Cruz Vermelha, com a paróquia, com as pessoas pronto, com o consórcio dos hoteleiros da zona onde o meu irmão mora. Isto faz com que não só promovam a sua dignidade como pessoa, né, sino também promovam a sua autonomia funcional. É importante também não perder nunca, entender que nós estamos a tratar pessoas. E isto significa o quê? Nós estamos a tratar a doença. Pronto. Nós temos que sair do modelo biomédico e para esta mudança de paradigma é importante implementar o modelo biopsicosocial. E não só biopsicosocial, sino também o modelo espiritual. Este proyecto do manicomio acho muito interessante porque, para mí, este proyecto da arte vem a desenvolver uma dimensão interior. Portanto, es decir, a como os doentes utilizam a arte como uma forma de aumentar ou de melhorar a sua inteligência espiritual e poder, desta forma, também reorganizar-se interiormente. Esses são conceptos muito filosóficos, provavelmente para esta hora da noite, mas é importante entender e nunca esquecermos que a pessoa com uma doença tem uma experiência sobre esta doença, uma experiência objetiva, uma experiência subjetiva, e que esta pessoa doente também tem uma coisa muito importante e que nunca nos podemos esquecer, e é esquecida sempre, que é uma história de valores. Essa história de valores também tem que ser reconstruída, porque quando uma pessoa adoece, não se torna doença, se torna uma pessoa desestruturada, desorganizada e muito mais no seu próprio self, perde a sua própria identidade, desconstrui o seu próprio self e é provavelmente com atitudes como a do manicômio que estas pessoas conseguem reorganizar-se na sua interioridade. Daí ser importante também a comunidade ter um papel fundamental na reorganização desta pessoa que ficou desestruturada interiormente como consequência da sua doença mental. É importante também evitar o labeling,
Portanto, etiquetar as pessoas como doentes mentais acaba por as introduzir em um conjunto de elementos e são alvos de ataques e de violações de princípios éticos fundamentais e isto acontece também diariamente. Queria aqui também ressalvar falar um pouco sobre a instituição das misericórdias. Existe uma visão preta, né, sobre as instituições, as misericórdias, como se aquilo fossem depósitos de pessoas. Eu, felizmente, agarrei o projeto da Misericórdia de Alcácer do Sal, garantidamente porque sei que é a oportunidade para fazermos algo de diferente. Na Misericórdia de Alcácer do Sal temos projetos como o projeto Humanitude, que é um projeto que visa a intervenção não farmacológica, porque nós evitamos a todo custo a contenção, evitamos a todo custo a alimentação artificial, evitamos a todo custo a polimedicação, e temos inclusive desenhadores de interiores e desenhadores de exteriores que intentam adequar os espaços físicos às pessoas. É decir, nem todas as instituições têm que ser brancas, nem todo mundo tem que ouvir música, nem todo mundo tem que pintar. Portanto, esta ideia de que as pessoas com demência têm que pintar a quinta-feira à tarde, ou têm que ir à missa a domingo à tarde, ou têm que ouvir música de bailarico a sábado à tarde, isto é uma coisa que a mim me horroriza, decir, porque eu não sei se acabarei numa instituição, provavelmente, mas detestaria ter que ir ouvir música aos gritos, porque para já não gosto de ouvir música aos gritos. Portanto, é decir, é importante integrar, o mais importante de tudo isto é integrar a doença mental como uma responsabilidade da sociedade. É na vulnerabilidade dessas pessoas que tem que nascer a nossa responsabilidade. E este é um princípio básico da própria filosofia da vida, é decir, isto não é nenhuma invenção, é decir, já decía Hans Jonas, é na vulnerabilidade do outro que surge a minha responsabilidade ao cuidar. Portanto, isto que é preciso nós termos em consciência. E, sobretudo, não se podem fazer milagres se nós temos um sistema nacional de saúde como aquele que temos e não na atenção secundária, porque na resposta aguda o sistema nacional de saúde responde. O problema é nos outros problemas, que é na resposta à atenção primária e, sobretudo, aos cuidados continuados. É decir, e, sobretudo, também é importante evitar outras das coisas que se falaram, que é esta polimedicação, é decir, a medicalização da vida das pessoas. É decir, é muito mais fácil medicar do que intervir nesta abordagem psicossocial e espiritual. Eu tenho feito o meu caminho e o meu esforço, sobretudo, em que as pessoas entendam que os doentes não são doença e que a doença é um pequeno acidente no seu percurso como ser humano. E pronto, acho que não sei se respondi às tuas perguntas. Sim, respondeste, obrigada. Eu acho que o Diogo já está ansioso de colocar perguntas da assistência, presumo eu. Se eu sou capaz de interpretar os sinais da cara do Diogo. Fala nisso, é ótima, percebeu bem. Não, temos várias pessoas interessadas no tema e isso é bastante positivo. E temos várias perguntas, portanto vou pedir aqui aos nossos oradores que tomem nota de algumas e vou deixá-las em aberto para quem queira comentar ou responder, se bem que há uma ou outra que são direcionadas a um dos nossos convidados. E, portanto, colocaria todas e depois pedia que cada um fizesse uma intervenção naquilo que entender que deve comentar. A Filomena Rodrigues coloca-nos uma pergunta e outra, uma afirmação, digamos assim. Ela diz-nos que a maior parte dos sem-abrigo na rua sofrem doenças mentais, principalmente esquizofrenia, principalmente por causa das adições. A lei da saúde mental não é cumprida e muito dificilmente se pode encaminhar uma pessoa destas para ser atendida. O que é que se pode fazer, então, para minimizar esta situação? E a segunda é uma constatação, mas também gostava de ter um comentário de quem de direito. Diz que os tribunais demoram uma infinidade de tempo a decidir sobre o internamento compulsivo. Os códigos são uma entrave à necessidade e urgência. Desculpa. E os magistrados colocam questões muito a duvidarem da família que apresentou a situação gravosa em que o doente se encontra. O que é que se pode fazer?
O Júlio Reis Silva coloca-nos a seguinte questão. No atual contexto de pandemia, o teletrabalho adquiriu uma importância muito significativa. Contudo, há a clara percepção da necessidade de regulação do teletrabalho de forma consistente e eficaz, nomeadamente no que respeita à consagração legal do direito a desligar. Consideram esta questão, para além de um desafio ao legislador, um efetivo e relevante contributo para uma melhor saúde mental dos portugueses? Ainda sobre o teletrabalho, Isabel Marcel coloca-nos as seguintes questões. Como podem ser minimizadas as depressões em contexto de teletrabalho, que agora temos imensas pessoas nesta situação, ainda não é uma pergunta pertinente, e também nos diz que os cuidadores e os doentes deviam ter apoio psicológico disponível de forma permanente. O que se deve fazer para instituir este apoio no serviço público? Jorge Oliveira também nos coloca duas questões. A primeira, como é que a pandemia afetou a saúde mental das pessoas ditas normais, digamos assim, e o que fazer? E em segundo, grande parte das pessoas em situação de sem-abrigo nas ruas das nossas cidades são pessoas com problemas mentais. Que projetos conhecem com êxito para tirar estas pessoas das ruas e lhes dar uma vida mais digna? O Bruno Mascarenhas pergunta que apoio existe para os idosos que vivem sozinhos e por via da pandemia perderam faculdades e estão praticamente incapacitados e sem autonomia. Quem é que pode ajudar? As autarquias, as santas casas? E está-se a referir concretamente a pessoas com doença de Alzheimer e de Parkinson. A Regina Silva coloca-nos aqui uma questão importante que várias pessoas também nos colocaram sobre os jovens. Ela diz que tem um filho de 15 anos, diz que desde o confinamento que ele passa grande parte do tempo em casa, estando cada vez mais ligado ao mundo da internet, internautico, e muito menos ao mundo real, ao mundo das pessoas, ao mundo das sensações. No regresso à escola, diz que se apercebeu que a interação social diminuiu drasticamente, não tanto pelo fato da pandemia, portanto, desta restrição dos contactos sociais, mas mais por iniciativa do próprio filho. Pergunta se conhecem e se têm tido esta noção de que há muitos casos de jovens que ficaram psicologicamente afetados durante a pandemia. Depois, a Célia Eduardo coloca aqui uma questão à doutora Rosário, muito direta, a perguntar qual é a sua opinião quanto à aplicabilidade do estatuto num doente de Alzheimer em negação. E pergunta se será que faz sentido a revisão do estatuto quando a patologia é demência e, como tal, não há previsão para melhoria, muito pelo contrário. A Laura Artiaga Barbosa faz-nos aqui um desabafo. Diz-nos que o teletrabalho está a dar cá de mim. O meu esforço é por mim e por todos. Mas não está fácil. Gosto de mexer no papel, de trocar impressões com colegas da área. Tomei a iniciativa de procurar ajuda. Não sei se estou diferente ou se estou doente. E isto leva-nos a uma questão que eu acho também muito importante, que nos foi aqui colocada pela Maria Luísa, que nos diz que seria se calhar importante explicar, também alguns de vós que são especialistas nesta área, clínicos, explicar a diferença entre saúde mental e doença mental, porque acha que as pessoas fazem alguma confusão com estes dois conceitos, estes dois termos, e que era importante explicitá-los. O Pedro Barros Ferreira diz-nos que Portugal já estava no topo no que respeita à prescrição de antidepressivos antes da pandemia. Como estamos nesse capítulo? Continuamos a tratar tudo com químicos, ou seja, a opção primeira é tratar estas questões de depressão com químicos. O Zé Fontes deixa aqui uma questão à Filipa Machado Vaz, diz que na apresentação que eu fiz mencionei que ela foi gestora de uma plataforma online de apoio à saúde mental durante a pandemia e queria perceber se ainda funciona e isso queria explicar um bocadinho como é que ela funcionava, do que é que se tratava. E vamos às duas últimas perguntas, são muitas e é bom sinal. O Miguel Fausto diz que conhece o trabalho do manicômio, embora conheça muito pouco ainda, mas que já esteve, eu penso que foi agora durante o nosso debate, e que conhece o espaço existente, o pavilhão de segurança, com trabalhos de vários doentes psiquiátricos, que é o antigo pavilhão, para quem não conhece, no ex-hospital Miguel Bombarda. Pergunta se existe algum acordo com hospitais e entidades que trabalhem com doentes psiquiátricos de forma a potenciar a sua capacidade artística. Isto do ponto de vista aqui do Sandro e do trabalho do manicômio, se conhece também dos projetos que eu faço. E pergunta algo que é importante, ou seja, não olhando apenas para a perspectiva da saúde, mas para a perspectiva da cultura em Portugal. Se existe algum reconhecimento na área cultural destes trabalhos e qual é a abertura por parte das empresas, já foi dado aqui o exemplo e a demonstração pela Paula da questão da Arcádia, mas tem existido a abertura por parte de empresas também neste trabalho em conjunto de
exposição de trabalhos e de criação de produtos feitos por estes doentes, por estas pessoas, como o Sandro gosta de dizer, das pessoas. E por fim, o Alexandre Moreira está em Trás-os-Montes, e deixa aqui um desabafo de que nós estamos muito a centrar isto nas zonas urbanas, no que diz respeito à visão e se calhar às soluções, mas diz que ele vivendo em Trás-os-Montes, e imaginemos que um doente com um paciente mental não tendo acesso facilitado a instituições onde possa ser tratado, onde as famílias têm de encontrar soluções que nunca são as melhores, porque às vezes não passam profissionais, lança aqui um desafio ao manicômio. Porque é que não leva este projeto para fora de Lisboa? E, portanto, é aqui a última questão que nos deixam, são muitas, e, portanto, agora, Paula, cabe aqui a espinhosa missão de disparar, entre aspas, aqui para os nossos vários oradores e ouvindo um comentário, uma resposta àquilo que entenderem e que acharem que faz sentido. O Abel já está ali disponível para começar. Paula. Eu acho que é melhor que tomaram nota das questões, acho que é melhor começar de facto o Abel, depois a Filipa também tem questões muito concretas e depois a Rosário e o Sandro também têm respostas. É muito livre, muito livre. Eu acho que sim. Pues de facto, aquí muchas cuestiones clínicas que algunas responderé, otras no responderé, no están dentro de mi competencia. Referente a telemedicina y ao teletraballo. Desde mi punto de vista, a telemedicina veio a revolucionar algo bastante grande en termos de consulta. Na miña área, sobre todo, foi fundamental. Acho que existe un grupo internacional de cual formo parte que estamos a desenvolver todos os aspectos técnicos e éticos sobre a telemedicina, que é a Sociedade Ibérica de Telemedicina. Acho que a telemedicina trouxe uma proximidade aos cuidadores e a possibilidade de partilhar um espaço com o médico que não existia na consulta. Acho que, apesar da realidade estar desvirtuada por um computador, acaba por permitir aos doentes expressar-se na sua própria atmosfera e, sobretudo, acaba por nos escravizar um bocado mais, é verdade, porque nos faz mais disponíveis, mas quer na ligação com a instituição, quer nos cuidados paliativos, de facto, a telemedicina tem vindo a revolucionar a continuidade dos cuidados. Ter a possibilidade de porque há especialidades e há momentos da vida da doença das pessoas em que o ato técnico em si perde o significado. Portanto, é decir, a consulta, quando se centra no ato técnico, acaba por ser uma coisa muito vazia. Mas, en realidade, en fin de vida e nos doentes con demencia, esta conferencia familiar, este apoio á familia, todo este aspecto feito por teleconferencia acaba por ter sido bastante favorável. O teletraballo, é verdade, ten sido consultas a duplicar, porque o traballo que tú faces perante o computador e depois é a consulta que faces após ter acabado a consulta. E depois se levantan aquí algúns aspectos éticos, sobre todo no sigilo, como se conserva, se garantidamente estás no sitio certo a facer a teleconsulta, unha serie de questões que están a ser tratadas en ese aspecto. Como afecta a saúde mental ás persoas normais? Saúde mental, se fala en saúde mental, sobre a saúde mental e doença mental, a doença é unha cosa, é a falta de saúde e a saúde é a falta da doença. Portanto, isto é como quando se fala da morte asistida. Na verdade, toda a morte hoje em dia é assistida, mas isto como saúde mental, doença mental, se mete todo no mesmo saco e às vezes é difícil diferenciar uma coisa da outra. Como afecta? Obviamente, existe aqui o ser humano é necessariamente um ser relacional. Obviamente, toda esta limitação de nossa liberdade, de nossa autonomia e de nos relacionarmos com os outros tem um impacto grande em toda a nossa vida psicossocial. Portanto, é decir, acaba por afectar-nos a todos, entramos em uma paralisia cerebral, em uma incapacidade do contacto, acho que nos tornamos todos um bocado mais interiores e, apesar de tudo isto, acho que isto, ao princípio, não teve grande impacto, mas hoje se começa a ver
Eu, por exemplo, na consulta de medicina diária e familiar, começo a ver pessoas bastante desorganizadas e desrealizadas como consequência de todos estes processos de limitação aos nossos movimentos. Respondendo também ao tema da polimedicação e estando Portugal no topo dos países em que se consumem este tipo de medicamentos, isto já tinha conversado sobre este assunto no início e tem a ver com a facilidade e provavelmente com a pouca regulação que existe sobre este assunto. Es decir, cualquier médico puede prescribir cualquier fármaco. E na verdade não é bem assim, porque assim, eu prescrever olanzapina ou prescrever um antipsicótico de última geração, preciso de uma formação, de uma competência específica para poder prescrever. Y esto hoy en día y esto acontece y se medica fácilmente y se medica con muchas cosas y desde mi punto de vista muy mal medicados. A doentes a fazer 20 medicamentos y esto debería ser negligencia médica. Acho que desde el punto de vista clínico y las preguntas fueron colocadas, acho que no me esqueci de responder a nenhuma, só existen hospitais de día para os doentes adolescentes. Santa María tem un proyecto moi interesante en ese sentido. Por tanto, os doentes psiquiátricos adolescentes ten unha equipa multidisciplinar no Hospital Santa María, Dr. Antonio Neves, que funciona moito ben e funciona de forma como un hospital de día. Na pandemia, obviamente, se manteve a actividade do hospital por teleconsulta. Acho que debemos perder o preconceito sobre o contacto co computador. É verdade que non é o ideal e as tecnologías tampouco son un fantasma. Acho que a pandemia tamén nos trouxe unha parte positiva sobre todo a capacidade que Portugal teve de se adaptar a todo este proceso informático e empresas que evoluíron en termos tecnológicos. Por exemplo, o meu hospital, eu saí de un hospital e fui para os Lusíadas, en 3 meses conseguiu estar quase ao mesmo nível do hospital de onde eu saí, que estaba a años luz quando eu cheguei. Portanto, es decir, todo isto fez unha velocidade de desenvolvimento muito grande e hoje en día eu consigo conectarme desde Lisboa a Alcácer do Sal en un instante. Portanto, e atrás dos montes é que é importante. Respondendo à situação de Trás-os-Montes, se nós perdéssemos o preconceito a este contacto, eu já fiz consultas de cuidados paliativos a pessoas em Coimbra, a pessoas na zona do Porto, pessoas na zona de Bella. Portanto, é decir, se continuamos neste modelo biomédico, a telemedicina obviamente não funciona. Ahora, se esquecemos o modelo biomédico e entramos en outra abordagem das necesidades da pessoa doente, aí este doente Trás-os-Montes poderia contactar con bons psiquiatras que poden vivir en Londres, poden vivir en Nova York, poden vivir en Lisboa. Eu teño amigos meus psiquiatras que facen consultas a doentes en Nova York, a doentes en Londres, a doentes en Angola, a doentes en cualquier parte do mundo. Aliás, tengo 2 amigos meus que viven ao contrário, porque de repente esa semana ten consultas con doentes que viven na Austrália e são psiquiatras portugueses. Bel, deixa-me passar então para a Filipa para ela contar então a experiência dela precisamente desse apoio à distância. Filipe. Bem, posso começar por aí. Eu acho que a pandemia foi muito boa para a saúde mental, para as perturbações e para a doença mental. Acho que veio trazer para cima da mesa e no fundo tocou-nos um bocadinho a todos, não é? Todos sofremos em determinado momento algum tipo de sintoma e algum tipo de dificuldade e que no fundo viemos todos empatizar um bocadinho aqui com este sofrimento e com as limitações que nos provocam muitas vezes algum tipo de situação psicológica, psicopatológica. E de facto acho que a pandemia tem esse mérito e esse valor. Obviamente nós sabemos que, ainda teria ali um estudo do Reino Unido que dizia que
dificuldades económicas e um contexto de insegurança e um contexto de rápida mudança social, é engraçado, aumentava para o dobro o risco de uma doença mental. Ou seja, de facto tivemos esta pandemia, foi de facto um momento em que, de facto, de risco, não é? Uma situação de risco para o desenvolvimento de algum tipo de sintomatologia psicopatológica e no fundo tivemos todos um bocadinho no mesmo barco, e o que eu acho que foi bom. Acho que de repente começou-se a olhar, de repente o próprio Ministério desenvolveu medidas para dar apoio psicológico também, neste caso por telefone. O projeto que se fala chama-se Acalma Online. Nós tivemos, o Acalma Online foi uma iniciativa desenvolvida por várias entidades conjuntas, a Take for Covid, a Casa do Impacto, a Doctorino. Na altura fui convidada para montar a parte clínica de intervenção e a equipa toda. Nós tivemos, é um projeto que nós queríamos que fosse rapidamente implementado, um projeto de apoio psicológico online, uma intervenção psicológica em crise, ou seja, um modelo de intervenção em crise, não se pretendia que fosse prolongado, era só para intervenção na pandemia, e de facto tivemos uma adesão fantástica em 2 semanas montamos o projeto, 200 psicólogos que se candidataram, voluntários que se candidataram para dar apoio, estávamos todos unidos, nós não nos conhecíamos, montamos este projeto e arrancou mais ou menos lá dia 3 de abril, e que de facto tem esta grande mais-valia de conseguirmos chegar a todos os que estavam em sofrimento em casa. E também vir trazer um bocadinho uma complementaridade à resposta que já estava a ser dada pela Ordem dos Psicólogos, na linha Saúde 24, ou seja, um apoio telefónico, e nós achamos que podemos ser complementares a estas medidas com apoio online, ou seja, a ver a pessoa. Em termos de intervenção psicológica é muito importante, para além do ouvir, então conseguimos até criar aqui um encaminhamento da linha Saúde 24, apoio psicológico para este programa, para esta plataforma, que de facto teve uma adesão absolutamente extraordinária. Nós temos mais de 2.000 sessões agendadas, chegamos a quase mais de 1.000 pessoas, tivemos pessoas a fazerem uma consulta, várias sessões, e tivemos de facto, e isto a Abel referia, não é? De repente tivemos desde pessoas sem patologia prévia, sem psicopatologia prévia, que agora não estavam a conseguir lidar com os sintomas psicopatológicos, ou seja, qualquer um de nós, não é? A pessoas a cuidadores, que neste momento estavam responsáveis por doentes, pessoas com doença mental e que não estavam a conseguir ter suporte, a pessoas e que isso foi muito interessante, e eu acho que mudou muito o nosso olhar para onde é que podemos chegar, não é? Porque de repente tínhamos pessoas eu dei consultas a pessoas que estavam na Dinamarca, pessoas que continuam a acompanhar pessoas no Senegal, pessoas em Cabo Verde, pessoas em Portugal também, ou seja, no Brasil, ou seja, de repente eu dizia assim em modo de brincadeira, também estava confinada e dizia assim, não, então seja bem-vindo à minha sala, não é? É um modelo do manicômio, mas online, não é? Esta sensação que a pessoa está em nossa casa, ou que estamos em casa das pessoas e que conseguimos de alguma forma um tipo de intervenção que de facto a ciência e de facto que já tinha provado que funcionava. É um modelo de intervenção em crise porque tem uma metodologia diferente de uma psicoterapia que não era naquele momento o nosso objetivo. Foi de facto um sucesso, o programa durou 4 meses, abril, maio, junho, julho, teve uma grande visibilidade e acho que conseguimos de facto não só uma democratização da saúde mental, aconteceu que também muitos psicólogos passaram esta nova vertente, demos formação a todos os psicólogos que estavam connosco nesta parte da tecnologia, de como é que conseguiríamos de facto também, como é que conseguiríamos treiná-los para esta intervenção online, e de repente a Ordem também em conjunto foi criando uma georreferenciação dos psicólogos e quase que davam consultas online ou não, ou seja, de repente os psicólogos, eu sei que também os psiquiatras também, eu sei que a Ordem dos Médicos criou uma linha de apoio para os médicos para dar apoio aos profissionais de saúde, ou seja, mas este projeto em específico foi de facto um sucesso e conseguimos chegar
no fundo, a todo o espectro de dificuldades psicopatológicas, desde a pessoa com um ligeiro sintoma, a muitas pessoas que não conseguiam voltar a Portugal e estavam absolutamente sozinhas noutros países, porque não conseguiam regressar durante 4 ou 5 meses, pessoas que acabaram relações em plena pandemia e que estavam noutro país ou noutra cidade e não conseguiam ter com a pessoa para resolver, ou seja, de facto eu acho que tornamos o acesso à saúde mental rápido, fácil, execuível, possível, aceleramos, eu acho que em anos o acesso aos cuidados nesta área e que foi de facto verdadeiramente impactante e que gostaríamos de facto que depois continuasse. Ou seja, o projeto acabou a 31 de julho, o objetivo era que fosse ali durante a pandemia e que depois, entretanto, acabou o confinamento, mas de facto é um projeto que depois teve estas repercussões a nível da intervenção psicológica online. Eu ainda hoje continuo a acompanhar algumas dessas pessoas que pediram ou que viram o projeto e que foram procurar algumas pessoas. E, Filipe, desculpa interromper, mas seria interessante, por exemplo, que esse projeto tivesse uma dimensão de apoio às empresas para gerir o trabalho, trabalho à distância, a liderança à distância, a criação de equipas à distância. Paulo, isso é uma coisa que nós, agora até neste contexto novo do MBA e desta ligação da gestão e da saúde mental, as empresas começam cada vez a ficar mais ligadas e a perceber a importância da saúde mental. Eu acho que vai haver uma mudança de paradigma, eu nem digo só de metodologias, de paradigma no trabalho, não é? Ou seja, o teletrabalho, esta questão, a necessidade de como é que nas lideranças à distância, o trabalhador, como é que se tem que ganhar uma autonomia e uma responsabilidade muito diferenciada, ou seja, de facto vamos ter que ter novos modelos de gestão e de liderança que vão ter que ir buscar muito estas dimensões destas características da psicologia e do outro e de como é que eu consigo chegar ao outro mesmo à distância, não é? E de facto, respondendo um bocadinho aqui, eu acho que com bastantes mais-valias para a saúde mental das pessoas, em que permite, por exemplo, o teletrabalho permitir tentar uma maior flexibilidade horária, permitir uma maior capacidade de articulação entre a vida pessoal e profissional. Eventualmente as empresas, ainda ontem li um exemplo de uma empresa, não sei se era portuguesa, mas que recrutaram uma pessoa especialista em saúde mental para fazer um bocadinho esta transição e perceber quais eram as dificuldades e de criar novos modelos, ou seja, começa-se a perceber o impacto aqui da saúde mental, da saúde psicológica, a nível também de um contexto laboral, não é? E eu acho que a pandemia só veio, de facto, trazer estas mais-valias, não é? Desta visibilidade. Eu penso ter respondido, Sim, respondeu quase tudo. Ok. Respondeu. Rosar, ainda estás a... desculpa, ainda queria dizer alguma coisa, Filipa? Queria só dizer que existem bastantes grupos de apoio a cuidadores nos hospitais, em alguns serviços de psiquiatria. Eu sei que nós temos visto algumas experiências que não correm de forma tão satisfatória, mas eu tenho a melhor ideia dos trabalhos que são feitos em hospitais, quer públicos, quer privados, e que quer, por exemplo, no hospital de campanha também vimos lá psicólogos que foram colaborar e psiquiatras, ou seja, vê-se um grande envolvimento dos profissionais nesta área. E por isso eu acho que é procurar também este tipo de grupos de apoio para cuidadores nos hospitais, porque, ou até sugerir ao hospital que os crie, porque eu acho que até apesar de tudo são instituições abertas ainda há mudança e ouvir os próprios utentes. Obrigada, Filipe. A rezar ainda estás acordada. Isto para rezar isto é quase uma rave, é quase uma direta hoje para ti. Ora bem, para além das perguntas que foram diretamente colocadas a ti, pedia também para comentar esta questão do apoio aos cuidadores, designadamente a própria experiência que tens enquanto dirigente da Associação de Alzheimer, com o Cuidar Melhor, por exemplo. Ok. Relativamente ao apoio aos cuidadores, até penso que foi levantada uma questão quanto à inexistência de apoio psicológico nos cuidados de saúde primários. Certo? Sim, sim. E, realmente isso é uma das medidas que está prevista no Estatuto do Cuidador Informal. Mas nós também sabemos que o Estatuto se aplica a um número reduzido de pessoas, porque tem que se reunir determinados pressupostos, quer quanto ao cuidador, quer quanto à pessoa cuidada. Mas, na verdade, esta questão do apoio psicológico, não só agora por causa de todas estas questões trazidas
pela pandemia, é algo muito importante e é um dos serviços que muitas associações prestam e as pessoas não sabem. Por isso, aconselho a que se informem junto das associações das patologias que lhes interessem e perguntem se dispõem ou não deste serviço. Com a vantagem de que é um serviço específico, porque está muito vocacionado para o problema em si, para as demências, se for o caso das demências, ou para qualquer outra situação. Posso dar o exemplo da Alzheimer Portugal. Nós temos o projeto Cuidar Melhor, mas além disso temos uma série de gabinetes nossos ou em parceria connosco que onde vamos prestando diversos serviços, nomeadamente o apoio psicológico em diversas zonas do país, e temos notado que isso é algo que faz muita falta às pessoas. Não esquecendo também a importância dos grupos de suporte ou de autoajuda, que é algo também muito importante, e o próprio projeto Café Memória, que também é uma forma de combater o estigma, de envolver as pessoas e de as manter ocupadas durante 1h30 ou 2 horas aos sábados. Neste momento temos o Café Memória Fica em Casa, porque tivemos que alterar o perfil dos nossos serviços, e este é um caso elucidativo. Tentando responder às questões que foram levantadas, e que me dizem mais respeito à minha área, penso que a primeira tem a ver com o internamento compulsivo e a morosidade desses processos. Pronto, esses processos são urgentes nos termos da lei, o que não quer dizer que não demorem mais do que aquilo que nós estamos à espera. Referiram também que o juiz parece que desconfia dos familiares. Eu já tenho constatado várias vezes esse sentimento por parte dos familiares. Deixava só aqui a mensagem: pensem também que o juiz não está dentro da situação, vai ficar dentro da situação a partir do momento em que o processo lhe chega às mãos, e é natural que se queira acautelar pelo respeito dos direitos da pessoa com anomalia psíquica, relativamente à qual vai ter que tomar uma medida privativa de liberdade se vier a decretar o internamento compulsivo. Também a este respeito, o internamento compulsivo não vai resolver o fundo da questão, como nós já bem vimos aqui, mas pode-se justificar e percebe-se o desespero das famílias quando têm situações muito complicadas em mãos e que tem que se recorrer desse último recurso, digamos assim. Depois também colocaram questões relativamente ao estatuto maior acompanhado e uma situação de uma pessoa com demência que está em negação. Eu penso que esta questão tem a ver com o facto de eu ter dito que a regra é que seja a própria pessoa a intentar a ação, pois se a pessoa está em negação não o vai fazer, não reconhece que precisa de medidas de acompanhamento. Aí vai ter que ser uma daquelas pessoas que têm legitimidade para interpor este tipo de ação, que é o cônjuge, o unido de facto, ou qualquer parente sucessível, ou naturalmente o Ministério Público. Se for o Ministério Público, tem a tarefa facilitada porque não tem que justificar por que razão é que não é a própria pessoa a avançar com o processo. Se for um familiar, vai ter que justificar por que razão é que aquela não é a pessoa a avançar com o processo. E como é que isso se justifica? O mais fácil é através de informação clínica, mas até pode não ter acesso a essa informação clínica e a tarefa pode estar um bocadinho mais complicada, pode ser necessário recorrer a testemunhas, enfim. Fica o trabalho um bocadinho dificultado, mas não fica impossibilitado. A outra questão, e acho que é a última que me diz respeito, tem a ver com a revisão destes processos. A lei diz-nos que se não for estabelecido um prazo mais curto na sentença, no mínimo de 5 em 5 anos, estas decisões têm que ser revistas. E qual é a intenção? É que os processos não se cristalizem no tempo. A ideia é que sempre que se alteram as circunstâncias, estes processos possam ser revistos, pode ser necessário alterar medidas, levantar medidas, criar medidas novas. Claro que se estamos perante uma pessoa com a sua capacidade já muito comprometida, podemos perguntar: para quê rever a medida? De qualquer das maneiras, a lei é feita a pensar na generalidade das pessoas e por essa razão se consagra esta regra da revisão de 5 em 5 anos. Obrigada, Rosário. Acho que respondeste a tudo, obrigada. Sandro, já estás armas feitas para ir para os Montes ou ainda vai demorar um bocadinho?
Depende de Trás-os-Montes. É um bocadinho assim. Sim, adorávamos, claro que sim, adorávamos abrir mais, mas também não é grande preocupação neste momento. Quer dizer, infelizmente, temos uma lista de espera já grande, temos muita gente a vir ter connosco, muita gente estão nos hospitais, ou estão em casa, ou estão em centros de saúde que querem participar no manicômio. A lista de espera já vai em 200 pessoas, nós não conseguimos dar respostas a estas pessoas todas, como é óbvio, mas também não faz sentido aquilo ter muitas pessoas naquele espaço. Esta interação entre os ditos normais com os nossos artistas é fundamental para que isso aconteça. Por isso é preciso ali um mix muito forte. Portanto, todos os espaços que abriríamos fora de Lisboa será sempre dentro deste conceito. E há muito pouco tempo desenhámos um projeto para o Alentejo que fugia um bocadinho isto, era uma espécie de um hotel, coisa completamente diferente, mas ainda estamos a trabalhar nesse aspecto. A responder às perguntas da arte, foi 2 anos incríveis, porque abrimos o primeiro concurso do Ministério da Cultura que apoiava a arte feita na doença mental, foi a primeira vez que foi aberto em Portugal. Nós fomos uns colaboradores deles, portanto fomos parceiros deles e desenhámos o concurso com eles. Portanto, eram entidades culturais que, ao fim e ao cabo, era um bocadinho para promover o que nós fizemos nos Limados, que possa ser feito noutras instituições na área da saúde mental. Portanto, abrimos esse concurso, que já fechou agora, e pelo que eu sei, teve muita adesão e muitas candidaturas. Portanto, existe aqui uma grande procura que isto aconteça várias vezes, e é importante que haja muitas instituições e muitos projetos culturais a trabalhar nesta área, não só nós, ou poucas pessoas a trabalhar nesta área. E depois também houve a abertura da AGS, na área da saúde mental, o primeiro concurso também da arte e saúde mental. Portanto, são dois pontos muito importantes nesta altura, que é uma coisa que não existia até agora. Além disso, Santa Casa também abriu um projeto também para a inovação social e também com a arte incluída. Portanto, existe aqui uma grande procura da saúde mental, mais uma vez. E como a Filipa dizia, e muito bem, esta pandemia trouxe um bocadinho esta visão mais própria. Sendo que eu acho que já existia uma grande preocupação. Ou pelo menos está dentro da área, pelo menos eu estou mais esperto a isso, mas acho que já existia uma grande preocupação, e mais do que preocupação, acho que o estigma já não é assim tão grande quanto isso. Posso estar aqui completamente errado, mas aquilo que eu sinto quando as pessoas falam connosco, quando as empresas vêm ter connosco, quando os compradores dos quadros vêm ter connosco, não falam de doença mental, falam de arte. E isso eu acho que está mais do que ganho, pronto. E isso é muito importante. Nós temos uma reunião agora também com o Ministério da Cultura, precisamente, para desenvolver um próximo projeto, e aqui vamos tentar perder a saúde mental mesmo, portanto vai ser só arte, portanto, e isto tem sido, apesar desta pandemia toda e estarmos em casa, e os nossos próprios psicólogos também demos consultas também de forma gratuita na altura da pandemia, e que continuam a dar, e estamos a falar de pessoas de Londres, pessoas de Dinamarca, pessoas muito longe. A Mónica deve estar a ouvir com certeza, ela é a nossa psicóloga do manicômio, e tem continuado a haver uma grande procura da área dos psicólogos, e com o projeto que foi feito a Santa Casa e com a Ordem dos Psicólogos, não estou aí, com a Ordem dos Psicólogos, eram muitos, eram para aí de cerca de 200 psicólogos, não era? A Câmara Municipal de Lisboa também fez um projeto também para consultas, e penso que também resultou bem. Portanto, agora, é fundamental que nas empresas haja uma pessoa do quadro psicóloga, acho que era fundamental, e um psiquiatra, acho que era fundamental que isso existisse. Não sei se isto pode fazer algum sentido. Eu ando aqui a fomentar esta ideia com a Ana Fontoura, da Fidelidade. Acho que estamos quase a conseguir que eu ponha lá uma psicóloga a tempo inteiro, que acho que era fantástico que isso acontecesse. Se ela não consegue, ninguém consegue. É verdade, isso também é verdade. Isso era fundamental para todas as pessoas, Muito obrigada, Sandro, e espero que sim, espero que tudo isso vá para a frente. Diogo, fechamos agora, ainda há mais perguntas? Não temos mais perguntas, mas temos aqui uma insistência por parte de quem nos acompanha sobre a questão das pessoas em situação de sem-abrigo, provavelmente porque muitas das pessoas que nos acompanham são de Lisboa. Temos, como sabemos, o problema das pessoas em situação de sem-abrigo aumentou exponencialmente durante a pandemia, e isto é um bocadinho a pergunta para 1 milhão, não é, de euros, que é como é que se consegue resolver esta questão do ponto de vista da saúde mental das pessoas em situação de sem-abrigo, que vamos lá ver, estamos aqui a falar de pessoas que são leigas na matéria, não tanto como a maior parte de vós, que não percebem como é que uma pessoa com uma aparente
digamos, aparente doença mental ou psiquiátrica que está na rua não pode ser internada compulsivamente. Como é que estas pessoas podem ser retiradas da rua no momento em que há um distúrbio, imaginemos, um desacato, são levadas para uma instituição, para um hospital, para serem vistas, mas automaticamente depois voltam para aquele espaço. Há muitas entidades e as juntas de freguesia que respeitam essa legitimidade que o cidadão tem, que é um cidadão como outro qualquer, vive na rua. Sabemos que muitos deles vivem por opção, sabemos também que muitos deles desenvolvem doenças mentais psiquiátricas depois de estar na rua, nomeadamente esquizofrenia. Falamos aqui uma pessoa que está a acompanhar, que está há 18 anos a coordenar uma das equipas de atividades e de paz. Mas por isso é que eu digo que é uma pergunta de 1 milhão de euros, que é como é que se pode ajudar estas pessoas, que mecanismos legais é que existem, que mecanismos clínicos, digamos assim, nomeadamente públicos, o que é que se pode fazer para tentar resolver uma questão que eu acho que é logo à partida complexa, antes de me darem a resposta, mas queria muito ouvir a vossa opinião, porque é algo que é persistente em Lisboa e que é uma preocupação cada vez mais generalizada na sociedade civil. As pessoas muitas vezes, eu sendo autarca em Lisboa, muitas vezes vêm ter connosco e dizem, mas como é que nós podemos ajudar? Porque às vezes vemos pessoas, percebemos que estão perturbadas, mas percebemos, por um lado, elas não querem ser ajudadas, pronto, se calhar têm esse direito, pelo menos direito legal devem ter. O que é que nós podemos fazer enquanto sociedade para ajudar estas pessoas? E, portanto, deixava-vos esta pergunta, que não é de fácil resposta, mas se puderem dar a vossa opinião, eu agradecia. Quem quiser começar. Rosário, têm direito ou não a não quererem ser ajudados? Tem direito. Eu não tenho, não consigo dar a resposta, não sei, mas já agora gostava de alertar para um problema que me preocupa há muito tempo e que também existe para os sem-abrigo. É assim, imaginemos que nós até desencadeávamos um processo de acompanhamento maior. Alguém sinalizava a situação junto do Ministério Público, porque aquela pessoa precisava de medidas de acompanhamento. E quem é que ia ser o acompanhante dessa pessoa? Não temos resposta, porque o legislador não conseguiu ir tão longe quanto devia ter ido e nós não temos nenhuma estrutura que nos dê resposta. Ou há alguma boa alma que aceita essa responsabilidade, o que é altamente duvidoso, porque se isso pode acontecer, se a pessoa vive numa instituição, é altamente duvidoso, improvável que alguém aceite ser acompanhante de um sem-abrigo. Não quer dizer que não haja alguém que não se possa oferecer, mas é altamente improvável e, para além de todas as dificuldades que mais do que legais são sociais, nós temos desde logo esta dificuldade. Quem é que representa estas pessoas? Não consigo dizer mais nada. A este propósito, só acrescentar que, se quiserem ler o último relatório da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima sobre o Portugal mais velho, nas sugestões e recomendações finais é levantada a possibilidade de haver uma estrutura de acompanhantes profissionalizados, aliás, à semelhança do que acontece em muitos outros países da Europa. E isto resolveria este problema apenas do ponto de vista jurídico, naturalmente. A Filipa também queria intervir, presumo eu. Não, só partilhar um bocadinho a experiência como gestora no Hospital de Cascais, nomeadamente um dos serviços que eu geria era o Departamento de Psiquiatria, e de facto era uma realidade muito, muito prevalente. Nós tínhamos um internamento de psiquiatria e sabíamos que havia vários pessoas com doença mental que acabavam por se tornar sem-abrigos, e muitas vezes decorrente, ou seja, consumo de substâncias, que às vezes poderia desencadear algum tipo de doença mental e que depois as pessoas, e que de facto, eu usava uma expressão que era um bocadinho triste, mas que era, o internamento tinha um bocadinho uma porta rotativa, que era a pessoa, o sem-abrigo viver na rua, desorganizava, entrava num processo psicótico ou num agravamento da sua sintomatologia, era sinalizado, muitas vezes levado pelas autoridades, porque até no próprio contexto da doença a pessoa não queria ser internado, a pessoa era internada, tinha uma melhoria dos sintomas e depois queríamos dar, o doente tinha alta clínica, a chamada, ou seja, estabilizava em termos de sintomas, mas depois não tem a chamada alta social, não é? Ou seja, de facto este programa para a saúde mental tinha como objetivo
a criação de uma Rede Nacional de Cuidados Continuados na área da saúde mental, que de facto criou algumas instituições que acolhem pessoas com doença mental, mas que estão absolutamente preenchidas, porque a maioria dos doentes não tem alta depois dessas instituições, porque são doenças às vezes crónicas, não é? Ou seja, às vezes acabávamos por conseguir, junto às juntas de freguesia, junto de algumas entidades, conseguir que houvesse uma assistente social que ficasse responsável por aquele... Ou seja, a pessoa nunca saiu do hospital absolutamente sozinha, mas que nós já sabíamos que, de facto, mais cedo ou mais tarde, às vezes há alguns apartamentos onde estas pessoas podem ir, têm este acompanhamento de algumas instituições com os apartamentos, vão acompanhando estas pessoas, mas que, de facto, depois as pessoas... neste lógico um bocado da porta giratória, acabavam por voltar ao hospital num estado a nível de saúde mental cada vez pior. Eu acho que de facto os sem-abrigos são uma grande preocupação que existe na área da saúde mental, porque eles vão degradando vão piorando a nível da doença cada vez que vêm para a rua, não é? De facto, ou seja, existem estas residências onde de facto as pessoas são bem acolhidas, são bem tratadas e que de facto precisam desta estruturação para não voltarem para a rua, mas que vou-vos dizer, às vezes nós chegamos a ter uma doente que estava há 3 anos no hospital à espera de uma vaga, porque não tinha condições para voltar para casa, foi de malas para o hospital e que não tínhamos vaga em instituição e que com custos elevadíssimos, não é? Porque é muito mais caro estar num hospital que uma instituição dessas, mas de facto... acaba por não haver, e eu acho que aí tinha que ser claramente uma medida de investimento na saúde mental, em haver residências e universidades, unidades residenciais, mais vagas, mais acordos com os privados, com as IPCs, etc. E também quando a pessoa tem alguma autonomia, haver estas equipas domiciliárias que acompanham a pessoa no seu domicílio, mas que garantem a tomada da medicação, que garantem que a pessoa come, que garantem a limpeza e que sinalizam, sobretudo quando há uma degradação do estado mental ou das condições físicas onde a pessoa está a morar, que sinalizam a equipa que depois pede para o doente vir ao hospital. Ou seja, de facto existem estas residências, existem estas equipas, são muito poucas as equipas. Por exemplo, em Cascais tinha sido fechada uma equipa comunitária, ou seja, perde-se muito o acompanhamento e quando já se vai buscar o doente ele já está numa altura muito crónica, muito difícil de gerir a doença e que depois só internamente é que consegue estabilizar a sintomatologia patológica muito grave e de facto para depois o voltar de alguma forma a tentar ainda enquadrar na sociedade ou nas instituições o mais possível. Mas sim, é um campo de muita solidão e que, de facto, aqui esta interação entre as várias entidades seria fundamental. Mas sim, há pessoas 3 anos em hospitais à espera de uma vaga nessas residências. Eu, sem prejuízo do Sandro e do Abel quererem naturalmente comentar, eu atrevo-me só a dar nota de 2 aspectos. Um tem sido uma história muito complicada de intervenção com o sem-abrigo em Portugal. E valia a pena fazer essa história, perceber o que é que se tem feito. E, acima de tudo, a história da descoordenação das intervenções dos sem-abrigo, pelo menos na cidade de Lisboa, em que as organizações não se entendem umas com as outras. Está melhor agora do que alguma vez esteve, mas continuamos a ter muitas zonas de conflitos positivos e zonas de conflitos negativos. E depois a questão de que no último estudo que foi feito em Lisboa, não é exatamente assim que a maior parte das pessoas sem-abrigo sejam pessoas com problemas de saúde mental. Não foi isso que o último inquérito nos disse. Há depois esta margem de liberdade que a Rosário colocou e que eu acho que é fundamental nós percebermos e depois não posso deixar de dizer que acho que era muito importante haver a avaliação de impacto dos vários modelos de intervenção que estão em presença, por exemplo, comparar cacifes solidários, housing first, comunidade de vida e paz, distribuição de refeições nos locais da cidade, enfim. Eu acho que era muito interessante termos aqui um portfólio das respostas e fazer uma avaliação de impacto das mesmas. Abel. Pues, de facto, o tema da solidão urbana é também um problema gravíssimo, tanto quanto a saúde mental. E nem todas as pessoas sem teto, como sem teto, né? Eu também estou como a doutora Rosário, a esta hora já estou anestesiada. Desculpa fazer isto ao pequeno almoço.
às 9 da noite costumo estar a dormir. Mas sim, as pessoas que estão na rua não têm que ser necessariamente pessoas com doença mental. Eu vivi durante algum tempo no Chiado e nenhuma das pessoas que lá estavam à minha volta pareceu-me que fosse pessoas com perturbações mental. Isto sim é um problema sério que nós temos como sociedade. Há um assunto aqui que a Filipa também já falou, às vezes, quando fala da alta clínica, alta social. Eu não falaria muito de alta social. Este assunto da alta clínica é uma coisa que me incomoda bastante nos meus colegas, porque, desde o ponto de vista médico, tem alta clínica. Mas, desculpa, tem alta clínica porque a pessoa tem alta quando tem todos os problemas resolucionados. Não só tem alta quando tem os problemas agudos resolucionados. Então, tem alta clínica, mas tem alta do hospital quando existe uma resolução social ao seu problema. Então, eu não queria estar em contra da Filipa, nem muito menos, mas utilizaria mais o conceito de resolução do problema social. E para esta resolução do problema social é que eu apelo a que deixemos de trabalhar desta forma dicotômica. Eu trabalhei para o Estado, agora trabalho... Es decir, eu trabalhei no Estado, agora trabalho para o Estado, es decir, trabalho no privado, né? Mas trabalhei muitos anos na saúde, no SNS, e não entendo porque temos que estar separados. É decir, devemos cada vez mais coordenar-nos e criar os canais de comunicação necessários para podermos dar o melhor de nós às pessoas que precisam de nós. E isto que eu também tenho lutado muito com o Centro de Saúde de Alcácer do Sal e com o Hospital do Litoral Alentejano. Em múltiples contactos que tenho feito às direções, administrações hospitalares, a pedir, por favor, que nós existimos como instituição, que apoiamos aos nossos idosos em Alcácer do Sal, mas como instituição que somos, temos nossas limitações e precisamos muito deles, como eles também precisam de nós. Portanto, gostaria e sobre todo, resaltar que hoje em dia os hospitais se tornam hospitais de agudos e não temos resposta a esta resolução social. A isto que a Filipa chama alta social, eu diria mais resolução social a quando queremos dar uma alta a um doente. E, por favor, não utilizar o tema este doente tem alta clínica, porque isso tem muitas implicações. É decir, não tem nenhum problema objetivo a ser tratado desde o ponto de vista biomédico, mas tem outros problemas desde o ponto de vista biopsicossocial a serem tratados. E, sobretudo, na estrutura familiar em que vivemos hoje em dia. Por mim próprio me falo, né? Es decir, se eu tiver que dar assistência aos meus pais, ao meu irmão no futuro, pois não sei, terei que emigrar de novo para a Espanha, né? Se não tenho uma resposta à sociedade onde os meus pais vivem, alguma coisa há de mudar. E nós não podemos culpabilizar as famílias. Muitas vezes dizem, porque a filha não quer fazer nada. Desculpa, estamos a falar da filha de uma senhora que está em fim de vida ou que está com uma doença. Isto já é um sofrimento para esta filha, ver a sua mãe nessas condições, quanto mais exigir a esta filha que tem que resolucionar o seu problema porque a mãe tem que ir embora do hospital. E isto não é no meu hospital em concreto, isto é em todos os hospitais do território nacional. É decir, claro que, efectivamente, no meu hospital, pela minha capacidade ou pela minha da forma como eu desenvolvo o meu trabalho, pode ser mais fácil ter criado estas redes de comunicação com a comunidade. Mas, de facto, por favor, isto de alta tem que ser uma resolução social. Nós precisamos de uma resposta para os doentes saindo do hospital. Os hospitais não são de todo locais para as pessoas ficarem. Nós também nos queremos nos hospitais. Aliás, hospital e hostilidade estão muito juntos. Portanto, é decir, o hospital torna-se sempre um sítio hostil. Por muito que nós queramos, os hospitais são sítios onde existe uma maquinária muito grande de muitos movimentos e não é o sítio adequado para cuidar a este tipo de pessoas. Por isso, temos que reestruturar a resposta social. E acho que isto era o único que eu queria alertar. E, sobretudo, vamos sempre a bater ao mesmo, né? A comunidade tem que tomar consciência do outro. Enquanto a comunidade não tem consciência do outro,
não faremos grandes coisas. Mas pronto, já estivemos pior. Eu sou muito pessimista sobre isto porque trabalho isto todos os dias e é esgotador. Portanto, não sei onde que venha. Eu nunca perco a luz, por certo, hoje é o dia das luzes. Feliz Hanukkah para quem não percebe nada disto, mas é verdade, hoje é o dia da festa das luzes e nunca perco a capacidade de ver a luz, mas custa-me por vezes desenvolver os meus projetos e os meus sonhos, porque para mim isto não é uma profissão, para mim isto é a minha missão. Obrigada, Bel. Sandro, temos razão para ser otimistas ou não? Relativamente também ao sem-abrigo. Temos sempre de estar otimistas, então também não conseguimos agir ou fazer nada por isso, não é? Pronto. Vou falar aqui as experiências que nós tivemos. Tivemos uma experiência agora com a Câmara Municipal de Lisboa, precisamente, uma das nossas colegas do manicômio foi voluntária naqueles pavilhões grandes de acolhimento, dos sem-abrigos, e depois ela percebeu que as pessoas que precisavam de tratamento de doença mental não havia comprimidos, não havia drogas, não havia receitas médicas, não havia nada. Pronto. E os assistentes sociais também não conseguiram desenvolver essa noção, então por período de tempo, felizmente nós tínhamos um contato e usamos os nossos contatos e de repente apareceu os comprimidos, apareceu para toda a gente e por vezes a parte burocrática pode ser aqui bastante complicada e chata e aqui agora também, isto agora é para a Filipe, aquela gestão dos hospitais são chatos, burocráticos, demora tempo, não sei o quê. Portanto, nós aqui fomos diretamente ao problema e resolvemos a questão e aquelas pessoas teve medicação durante aquele período de tempo, que não facilita e não resolve nada, como é óbvio, mas ajuda já um bocadinho. E depois, cara, e aqui fazer uma pergunta que é, aqui me preocupa bastante aqueles meninos que acabam agora, que são apoiados pelo Estado, estão dentro de uma residência e aos 22 anos têm que sair para a rua, né? E saem para a rua praticamente sem nada, né? Pronto. Isso também preocupa-me bastante como é que se pode trabalhar essas áreas, que ao fim e ao cabo, acho que a porcentagem não é grande, que acabam com sem-abrigos, como é que se pode trabalhar essas áreas já aí nas crianças e logicamente também nos adultos que estão na rua, mas já fazer essa aplicação. E depois não sei, Diogo, se na Câmara Municipal de Lisboa existe as rendas acessíveis de ajuda, se poderiam ser mais acessíveis para estas pessoas e com o apoio de um bom assistente social e com um bom apoio na área da psicologia ou da psiquiatria, mais uma vez, os que querem ir, os que têm a doença mental e os que querem usar esse serviço. Não sei se é possível, se não é. Deixo aqui algumas perguntas e algumas ações que nós fizemos enquanto voluntários. Diogo, subsistem dúvidas? Fechamos? O que é que nos diz o nosso... Não, acho que podemos passar para os comentários finais. É. Eu não sei se algum dos nossos convidados ainda quer acrescentar mais alguma nota. Se não, e passarei depois a palavra ao Diogo para o encerramento da sessão, eu por mim agradecia muitíssimo a vossa participação, os vossos comentários, a vossa transparência e a frontalidade com que responderam às perguntas. Este é um tema que me apaixona muito, apesar de saber muito pouco, e porque estamos nesta linha. Eu sou bisneta de uma pessoa com doença mental que esteve internada no Hospital Júlio de Matos e sempre foi um assunto que me fascinou porque ela nunca foi apresentada como uma doente mental, mas sempre como a minha bisavó. E era isto que eu gostaria de realçar e se calhar de retirar um pouco de todas as vossas intervenções. É sobretudo esta ideia de que a pessoa tem doença mental e isso é apenas um aspecto, um acidente do seu percurso pessoal, não é a pessoa e não é por isso que a devemos qualificar. E não resisto a invocar um dos meus escritores preferidos, que é Machado de Assis, e de exortar todos a lerem aquilo que é uma obra-prima absoluta da língua portuguesa, que é O Alienista, que foi escrita em 1882, e que fala precisamente desta incapacidade de nos pormos nos sapatos dos outros, esta incapacidade de termos esta perspectiva Ubuntu, que é eu sou porque tu és. E o Simão Bacamarte, que era o médico psiquiatra, achava que todos eram loucos. Não digo mais nada, leiam o livro, porque está mais atual do que nunca sobre esta ideia de que não podemos pôr rótulos, não podemos etiquetar ninguém, não podemos estigmatizar as pessoas e, sobretudo, as pessoas são muito mais do que os problemas ou as doenças que pontualmente ou definitivamente transportam. E, mais uma vez, muito obrigada pelas vossas belíssimas intervenções. Diogo?
Obrigado, Paulo. Eu também queria, para terminar, agradecer ao Sandro, à Rosário, à Filipe e ao Abel terem aceito o convite para estar connosco esta noite, a debater um tema que eu acho que é cada vez mais importante, mas tem sido colocado na agenda, muitas vezes não era, hoje tem sido colocado cada vez mais na agenda. Agradeço-vos por isso, pelos vossos comentários, pelas vossas intervenções, pelo trabalho que desenvolvem em vários âmbitos. Agradecer, obviamente, à Paula por ter sido a moderadora, por me ter ajudado a arranjar este elenco de pessoas para estarem aqui connosco hoje e a trazermos este tema que é importantíssimo. E nós, os Encontros do Caldas, voltam em janeiro com outro tema. A partir de janeiro dedicaremos os temas à cidade de Lisboa, às áreas setoriais da cidade. Começaremos pelo planeamento e, portanto, nessa altura voltaremos. Aproveito para desejar a todos um Santo Natal, excelentes entradas e que seja um ano com muita saúde, que é o principal para 2021. Obrigado e, obviamente, obrigado a todos aqueles que estiveram connosco. Tivemos quase 100 comentários, tivemos cerca de 60, 70 audiência média a acompanhar-nos e, obviamente, temos também que agradecer a eles que nos acompanharam, porque demonstra que o tema é efetivamente importante e suscita a curiosidade e o interesse de muitas pessoas. Obrigado a todos e boa noite. Obrigada, Diogo. Deus, obrigado, boa noite. Paulo, obrigada. Obrigada. Boa noite, obrigado. Obrigada. CDS Lisboa.